Nossa segunda aula hoje será de língua portuguesa e ontem eu passei para vocês da página 53 a página 54. 53 a página 54. E inclusive não, 53 não, desculpa, gente, porque o livro está na página errada. Foi da página 51 à página 54, agora está correto. Coesão. A correção está disponível lá no GR8, mas eu vou explicar para vocês aqui assim mesmo. Releia o trecho a seguir. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas. Frutas e vegetais que podem ser armazenadas sem refrigeração são comidas normalmente por esses profissionais. Enquanto as palavras em destaque, uma tem sentido mais amplo e outra sentido mais restrito. Identifique-as. Bom, nós temos aqui profissionais e astronautas em negrito. Então, o sentido amplo vai ser das palavras profissionais. Igual eu expliquei ontem, tem vários profissionais, então nós vamos nos referir a eles com o sentido amplo, profissionais. O sentido restrito são os astronautas. Então, a resposta aqui, sentido amplo, profissionais, sentido restrito, astronautas. A repetição de uma palavra pode tornar a leitura de um texto cansativa. Para evitar isso, é comum a substituição de uma palavra por outra de sentido mais amplo. Vocês estudaram, no caso de repetição, os pronomes oblíquos, né? Só que aqui nós estamos falando de sentido amplo e restrito. Que palavra de sentido mais amplo poderia ser usada para se referir a frutas e vegetais? A minha sugestão de resposta seria alimentos. Leia o parágrafo de uma notícia. Aqui é para ler o que está pedindo. Vocês leram. Aqui fala que desde o eclipse lunar, na sexta-feira, 27, Marte tem sido um fenômeno à parte, com sua proximidade em relação à Terra. Nesta terça-feira, 31, a atração continua, com o planeta atingindo o ponto mais próximo da Terra em 15 anos. Tá, próxima página. Identifique a palavra de sentido mais restrito e complete o quadro. Qual que é a palavra de sentido amplo que já está no livro de vocês? Planeta. Qual planeta está se referindo? Qual que é o sentido restrito ali? Que planeta que nós estamos falando ali no livro? Nós estamos falando de Marte. Só que é importante vocês perceberem que planeta no texto refere-se a Marte, não à Terra. Tá? Então, no texto, planeta está se referindo a Marte e não à Terra. As crianças ganharam um cão. Escreva as frases inserindo a palavra de sentido mais amplo. As crianças ganharam um cão. O asterísticos é fiel e companheiro. Como que irá ficar essa frase? As crianças ganharam um cão. O animal, que vai ser, o asterístico vai ser substituído pela palavra animal, é fiel e companheiro. B. Esse carro vai trazer mais conforto para nós, por isso o asterístico é útil. Esse carro vai trazer mais conforto para nós, por isso o veículo ou o automóvel é útil. As rosas são perfumadas, além disso, essas alegram o ambiente. Vai repetir, copiar, reescrever a frase. As rosas são perfumadas, ponto. Além disso, essas flores alegram o ambiente. As gaivotas e as andorinhas são que encantam. As gaivotas e as andorinhas são animais ou aves, na verdade, aves, né, gente? Que encantam. Aí você pode usar as gaivotas e as andorinhas são aves que encantam ou as gaivotas e as andorinhas são animais e aves que encantam. Lavei a minha calça e a camisa. São indispensáveis em meu guarda-roupa. Lavei a minha calça e a camisa. São roupas, vestimentas ou peças indispensáveis em meu guarda-roupa. Lembrando que está disponível no GR8. Página 53.
Então, aqui eu estou fazendo a correção oral com vocês, mas vocês vão ter que fazer a correção correta lá no portal do GR8, portal do aluno. Pronomes demonstrativos. Esses pronomes é muito interessante que vocês leiam a folha que foi no kit 2, no kit 2 não, desculpa, acho que é kit 4 ou 5, se não me engano, com uma folha sobre pronomes demonstrativos. Se vocês puderem recortar e colar no caderno, por favor, eu agradeço, tá? Se não, quando eu pegar o caderno de vocês, eu faço isso. Então, pronomes demonstrativos. Eu quero que vocês apenas leiam e aprendam quais são os pronomes demonstrativos na folha do kit dessa semana. Observe a palavra destacada no trecho. Cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos 2 razões para isso. Isso está em negrito, então quer dizer que ele é pronome demonstrativo. A palavra isso se refere a que, ou seja, para o que existem 2 razões. Ela refere-se ao fato de que o sabor dos alimentos muda em ambiente de microgravidade. O que são pronomes demonstrativos? Para que eles são usados? Eles são usados para se referirem a uma palavra ou ideia já apresentada ou que ainda vai ser mencionada no texto. Por exemplo, o pronome isso na fase lida acima faz referência a uma ideia anterior que é o quê? O alimento. Então, quais são os pronomes demonstrativos? Este ou estes, esta ou estas e isto. Esses ou esse, essas ou essa e isso. Aqueles ou aquele, aquelas ou aquela, aquilo. Leia o início de uma notícia sobre viajantes do espaço. Os tripulantes mais antigos e improváveis de viagens espaciais. Sapos, abelhas, macacos e outros seres improváveis já participaram de missões da NASA. Nesta sexta-feira, 8 de julho, aconteceu a última decolagem de um ônibus espacial da história. A Atlantis é o 4º ônibus construído pela Agência Espacial Americana depois do Discovery, do Challenger e do Columbia. Vamos para a próxima página. Nesta é uma palavra formada por outras 2. Então, em mais esta é igual a nesta, que se refere a um pronome demonstrativo. Nesta sexta-feira indica que se trata de um tempo próximo ao momento da escrita do texto ou distante do momento da escrita do texto. Nesta sexta-feira. Hoje não é quarta? Se fosse na sexta-feira agora, nós iríamos falar nesta sexta-feira. Então, se refere ao próximo ao momento da escrita do texto. Aí vocês leram outro trecho, que tem a palavra em destaque naquele. Naquele é uma palavra formada por outras 2. Em mais aquele, que forma o pronome demonstrativo naquele. Naquele domingo indica que se trata de um tempo próximo ao momento da escrita ou distante do momento da escrita. Naquele já passou. Então, é distante do momento da escrita. Os pronomes demonstrativos também podem indicar ideia de tempo. Estes ou este e estas ou esta indicam tempo presente. Aquele ou aqueles e aquela ou aquelas indicam tempo passado. Importante vocês memorizarem isso aqui, ó. Na semana que vem nós vamos aprofundar mais em atividades no caderno sobre o que vocês estudaram sobre essas matérias e deixar o livro um pouco de lado, certo? Hoje nós vamos dar sequência às atividades sobre a reportagem dos astronautas. Então, nós temos aqui o processo de formação de palavra e a figura ao lado. Leia esta palavra, astronauta. Qual é o significado dela? Se necessário, consulte o dicionário. Eu já falei aqui várias vezes, todos vocês têm um dicionário da coleção do livro de vocês, então é para pesquisar no dicionário, marcar lá com marcador de texto ou fazer um círculo com lápis e vocês vão colocar aqui, ó, o significado de dicionário.
Desculpa, gente, o significado de astronauta pesquisado no dicionário de vocês. B. Qual dessas palavras tem o mesmo sentido ou sentido semelhante de astronauta? É o cosmonauta ou o argonauta? Se você tiver dificuldade, consulta lá no seu dicionário também. Mas é assim, ó. O cosmonauta, ele é um tripulante ou um passageiro de uma nave espacial. Cosmo significa o quê? É igual ao quê? Ao universo. O argonauta é um navegador ousado. Argo era o nome de um nau mitológico, ou seja, se cosmonauta é o tripulante ou passageiro de uma nave espacial, que cosmo significa universo, e o argonauta é um navegador ousado, qual dessas palavras tem o mesmo sentido ou sentido semelhante, parecido com a do astronauta? O cosmonauta ou o argonauta? Essa palavra surge da união de outras duas. Observe. Astro é estrela, mais nauta, marinho, navegante. Sabendo o significado de cada parte da palavra, fica mais fácil conhecer ou deduzir o seu significado. Por isso eu falo sempre. Se você lê uma reportagem, um texto, uma notícia, um bilhete, de qualquer jeito, ler por ler, você não vai entender nada. Às vezes eu tenho que ler 3 vezes um texto para que eu possa entender. E se brincar, ainda tem que ler 4, 5 vezes. Então a leitura é indispensável, tanto para a interpretação como para uma boa produção. Relacione as palavras e seus significados. Dicionário na mão novamente. O que significa astrônomo? Veículo que faz viagens espaciais, pessoa que estuda os corpos celestes, tripulante da nave espacial ou pessoa que utiliza com frequência a rede mundial de computadores. O que significa internauta? Veículo que faz viagens espaciais, pessoa que estuda os corpos celestes, tripulante de nave espacial ou pessoa que utiliza com frequência a rede mundial de computadores. O que significa espaçonauta? Veículo que faz viagens espaciais, pessoa que estuda os corpos celestes, tripulante de nave espacial, pessoa que utiliza com frequência a rede mundial de computadores. O que significa astronave? Veículo que faz viagens espaciais, pessoa que estuda os corpos celestes, tripulante de nave espacial, pessoa que utiliza com frequência a rede mundial de computadores. Aí você vai relacionar colocando A, B, C, D no significado que vocês encontrarem lá no dicionário de vocês, ou mesmo com a leitura do texto, vocês saberem responder. Variação linguística, as palavras com ou. O professor vai ler a seguinte frase. Ouça-a, prestando atenção na pronúncia das palavras. Quem já se alimentou, o ou no final está bem em negrita e a palavra alimentou, então são palavras com terminações ou. Com gripe, sabe que no geral os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Separe a palavra alimentou em sílabas. Alimentou. A última sílaba termina com um ditongo. Identifique-o pintando de amarelo. Onde que você vai pintar de amarelo? Na palavra que em cima em negrito. Qual é o ditongo? Quais são os ditongos? Aí vocês vão lembrar que o ditongo são encontros de vogais. E aí você vai sublinhar, pintar só aqui na palavra alimentou o final. O final não. O ditongo que existe nessa palavra aqui. Não sei se é no início, se é no final. Você separou a sílaba, vai dar para você ver, tá? Ditongo é a união em uma sílaba de uma vogal, som mais forte, e de uma semivogal, som mais fraco. Por exemplo, tesouro. Nós temos a vogal, mas a semivogal que é igual ao ditongo. O sinal do O é a vogal e o U, o semivogal, que é o som mais forte. Então, recapitulando. Vogal, som mais forte, semivogal, som mais fraco.
Então, aqui, o ditongo é a união de O com O, tesouro. O professor vai ler novamente a frase. Preste atenção na pronúncia da palavra em destaque. Você ouviu a letra U ser pronunciada? Então, vamos lá, ler novamente. Quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Você ouviu quando eu pronunciei e você pode ler também, pronunciar e prestar atenção se vai ter destaque? Aí você vai responder sim ou não. Na fala popular de algumas regiões do Brasil, é comum a supressão do som representada pela letra U em palavras com ditongo ou. É preciso, portanto, estar sempre atento à escrita dessas palavras. É com O ou OU. Complete as palavras e depois leia-as com a orientação do professor. Vassoura, besouro, touro, ouro, lobo e louco. Você vai colocar O onde for escrito com O ou onde for escrito com O. Agora, essa aqui, vocês vão precisar usar o caderno de vocês. Nós vamos até a página 58 hoje. Então, 2 aulas, primeiro momento matemática, você vai focar em matemática. Segunda aula, você vai focar em português. Então, língua portuguesa vai começar na página 55 e vai até a página 58. Prestem atenção na explicação dessa aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês façam: peguem o caderno de vocês de português, coloquem o cabeçalho e vai escrever assim: atividade, livro, página 57, foco na fala. Exposição oral. Por meio dessa atividade, você e um colega vão se reunir e juntos pesquisar um assunto relacionado aos astronautas e à vida no espaço feita a pesquisa, vocês apresentariam para a turma as principais informações obtidas. Podemos fazer isso também no Zoom. Preparação. Escolha e registre um assunto relacionado a viagens espaciais. Aí que vai entrar o caderno de vocês. Aí vocês vão colocar lá no caderno de vocês, foco na fala e copiar aqui, ó. Por exemplo, número 1, escolha e registre um assunto relacionado a viagem especial. Vocês vão pesquisar, vocês entendem muito de jogo, vocês já sabem. Vai colocar o nome lá no caderno. Número 1, vai colocar o nome lá, pode ser só resposta. Número 2, pesquise em revistas, jornais e sites informações importantes sobre o assunto. Anotem de forma resumida 3 informações. 3 informações sobre o que vocês pesquisaram. Aí a informação 1 você vai anotar no caderno, informação 2 também, informação 3 também. Com essas 3 informações aqui, vocês vão elaborar um texto que essas 3 informações sejam apresentadas de maneira mais detalhada, com dados e exemplos, se possível. Elabore um cartaz identificando o assunto e fazendo um resumo das informações por meio de imagens, gráficos, tabelas ou ilustrações. Ao invés do cartaz, vocês vão registrar isso aqui tudo no caderno. Decidam o que cada um vai falar e treine a apresentação oral. Isso que nós vamos discutir no Zoom oralmente. Então, o que é que vocês devem fazer? Prestem atenção. Pesquisar em jornais, revistas e sites informações sobre o assunto que vocês vão tratar aqui, ó. Um texto relacionado a viagens espaciais. Vai colocar o título e vai colocar informação 1 do que se trata, a informação 2 e a informação 3 no caderno. Próxima página. No dia... Só um minutinho que tá carregando, a internet tá lenta para variar. No dia previamente marcado pelo professor, que será na segunda-feira que vem, porque amanhã é feriado e sexta-feira não haverá aula online, na segunda-feira nós vamos fazer a correção, a discussão dessa atividade no Zoom, tá? No Zoom. Então, lembrem que segunda-feira tem que estar pronta no caderno de vocês. No dia previamente marcado pelo professor, que será segunda-feira, dia 12, 13, 14, 15, se não me engano, nós vamos fazer a apresentação pelo Zoom. E aí nós vamos seguir o roteiro para
iniciar e organizar a fala. Iniciar cumprimentando os colegas e anunciando o assunto a ser exposto. Vocês podem fazer até juntos, os meninos com as meninas. Quem tem mais contato um com o outro, né? Podem pesquisar juntos. Explicar a importância do assunto, apresentar as informações pesquisadas e finalizar a apresentação perguntando aos colegas se eles têm alguma dúvida. Se necessário, vocês vão explicar novamente alguma informação. Vocês vão usar o tom de voz adequado, nem muito alto, nem muito baixo. Adotem uma postura atenta, mantendo o contato visual com os colegas da turma. Então, nós vamos estar pelo Zoom, né? Mas vai ser transmitido ao vivo. E, se necessário, vocês vão usar gestos para reforçar alguma ideia. Mas evitem o que possam desviar a atenção dos ouvintes. E aí, depois, feito isso, na segunda-feira, dia 15, se não me engano, de junho, no Zoom, vocês vão avaliar a participação de vocês. Se você participou da pesquisa das informações sobre o assunto escolhido, se no início da exposição oral cumprimentou os colegas e explicou a importância do assunto, se expôs aos colegas as informações mais relevantes sobre o assunto, ao final da exposição, verifique se os colegas tinham dúvidas, se seu tom de voz possibilitou que fosse ouvido por todos e se estabeleceu contato visual com os colegas. O que vocês podem fazer? Meninos que se interagem uns com os outros e meninas que se interagem umas com as outras podem escolher um texto para vocês apresentarem para os meninos e os meninos escolher um texto para apresentarem para vocês, meninas. Lembrando que vai ser apresentado no Zoom, então é um texto sobre viagens espaciais. As meninas conversam umas com as outras aí, que eu sei que vocês têm um grupo de vocês, entrem no consenso, escolha aí uma viagem espacial e faz o que eu pedi anteriormente. É mais ou menos não. É igual o esquema da produção textual que vocês montaram da atividade anterior, tá? Então, por hoje é só. Qualquer coisa me chamem lá no WhatsApp. Bom feriado, bom final de semana. E estaremos de volta na segunda-feira com o kit da semana que vai iniciar na segunda para a nossa festa da colheita, que será na sexta, dia 19. Então, não deixem de pegar na segunda-feira, já está sendo avisado com antecedência, as atividades da semana que vem e a cartela do bingo para vocês participarem da nossa festa da colheita online. Combinado? Bom final de semana para vocês.